A culpa não nasce quando alguém é descoberto. A culpa nasce muito antes disso. Ela surge no instante em que o pensamento cruza uma fronteira invisível e toca algo que não deveria ter sido tocado. Dostoiévski entendeu isso como poucos. Para ele, o pecado não começa na ação, mas na ideia silenciosa que se repete até ganhar forma. É nesse ponto que o ser humano deixa de ser apenas vítima do mundo e passa a ser cúmplice do próprio abismo. Seus personagens não são monstros evidentes, são homens comuns, atravessados por pensamentos que parecem pequenos, quase inofensivos, mas que carregam um peso capaz de esmagar uma consciência inteira. A culpa, nesse universo, não grita, ela sussurra, insiste, se infiltra na rotina, até que tudo o que parecia normal começa a apodrecer por dentro. O mundo de Dostoiévski não é organizado entre bons e maus. Ele é construído sobre uma tensão constante entre desejo, medo e justificação moral. O pecado, aqui, não aparece como um ato isolado, mas como um processo. Primeiro vem a ideia, depois, a racionalização. Em seguida, a tentativa de transformar o erro em necessidade. O indivíduo passa a acreditar que não apenas pode cometer o ato, mas que deve. É nesse momento que a culpa se torna inevitável. Porque mesmo quando a mente cria justificativas, algo mais profundo permanece intacto, consciência. E essa consciência, em Dostoiévski, nunca dorme. Ela observa, cobra, corrói. O verdadeiro castigo não vem da sociedade, da lei ou de Deus. Vem de dentro. O pecado, para Dostoiévski, não é apenas moral. Ele é existencial. Pecar é romper com a própria essência. É trair algo interno que não pode ser completamente silenciado. Seus personagens tentam fugir disso por meio de teorias, ideologias, discursos racionais. Tentam transformar o erro em um experimento, em uma exceção necessária, em um gesto grandioso. Mas quanto mais tentam se afastar da culpa, mais ela se aproxima. Ela se manifesta no corpo, na paranoia, nos sonhos, na incapacidade de viver em paz. O pecado, nesse sentido, não precisa de testemunhas externas. Ele se revela no olhar, no silêncio, na solidão absoluta que acompanha quem atravessa essa linha. A genialidade de Dostoiévski está em mostrar que a culpa não é apenas um sentimento negativo. Ela é um sinal, um aviso de que algo foi quebrado. Quando o personagem tenta eliminar a culpa, sem enfrentar o pecado, ele se afunda ainda mais. Surge a mentira, a fuga, o orgulho. O indivíduo começa a se ver acima dos outros como alguém especial, autorizado a transgredir regras que valem apenas para os fracos. Essa é a armadilha central. A crença de que a inteligência, o sofrimento ou a superioridade moral concedem permissão para o erro. Mas o que Dostoiévski expõe é simples e brutal. Quanto maior a justificativa, maior será a culpa que virá depois. Em seus romances, a culpa nunca é imediata. Ela amadurece. Ela cresce como uma doença silenciosa. O personagem segue vivendo, conversando, andando pelas ruas, enquanto por dentro algo se deteriora. O mundo externo continua funcionando, mas o interno entra em colapso. A mente se fragmenta. O passado retorna em forma de lembranças obsessivas. O futuro desaparece. Tudo passa a girar em torno daquele ponto específico onde o pecado ocorreu. Não há distração suficiente. Não há prazer que resolva. A culpa transforma o tempo em prisão. Cada segundo é uma repetição do mesmo erro, do mesmo pensamento, da mesma pergunta sem resposta. Dostoiévski também mostra que a culpa isola. Ela cria uma distância invisível entre o indivíduo e os outros. O personagem sente que ninguém pode compreendê-lo completamente, porque ninguém conhece o que ele carrega. Essa sensação de separação é devastadora. O ser humano, que precisa do outro para se reconhecer, passa a viver em um estado de exílio interno. Mesmo cercado de pessoas, está sozinho. Mesmo amado, sente-se indigno. A culpa corrói a capacidade de receber afeto, porque tudo passa a parecer uma fraude. Como aceitar amor? Quando se acredita internamente condenado, essa é uma das dores mais profundas que Dostoiévski expõe. Ao mesmo tempo, a culpa também cria um desejo inconsciente de punição. O personagem começa a agir de forma autodestrutiva, como se buscasse, mesmo sem perceber, algum tipo de castigo,
que alivie o peso interno. É como se a alma pedisse equilíbrio. Se houve um excesso, algo precisa ser pago. Essa dinâmica atravessa toda a obra de Dostoiévski. O ser humano não suporta viver indefinidamente em contradição consigo mesmo. Ou ele enfrenta a culpa, ou será destruído por ela. Não existe neutralidade. Não existe esquecimento verdadeiro. A culpa, então, passa a moldar o comportamento. Ela influencia decisões, relações, pensamentos. O personagem deixa de agir com liberdade. Tudo é filtrado pelo medo de ser descoberto, pelo receio de enfrentar a própria verdade. A vida se torna uma encenação permanente, e quanto mais tempo essa encenação dura, mais difícil se torna sair dela. Dostoiévski revela que o verdadeiro inferno não é o sofrimento explícito, mas a manutenção constante de uma mentira interna. Viver dividido é mais doloroso do que sofrer uma punição direta. É nesse ponto que surge a tensão central da obra. A culpa pode destruir, mas também pode conduzir. Ela pode ser apenas um peso ou pode se tornar um caminho. Dostoiévski não oferece resposta sim. Ele não romantiza o sofrimento, mas deixa claro que ignorar a culpa é sempre. O indivíduo que tenta abafá-la, negá-la ou racionalizá-la perde a chance de transformação. A culpa, quando encarada, pode se tornar o primeiro passo para algo maior, mas isso exige atravessar a dor, e poucos estão dispostos a isso. Assim, a primeira etapa dessa jornada é clara: reconhecer a culpa como algo real, inescapável e profundamente humano. Não como um erro psicológico, nem como uma imposição externa, mas como um reflexo de uma ruptura interna. Dostoiévski nos mostra que não existe redenção sem esse reconhecimento. Antes do perdão, vem o peso. Antes da salvação, vem o confronto. E antes da redenção, existe um silêncio sufocante, onde o indivíduo finalmente percebe que não pode mais fugir de si mesmo. No próximo bloco, essa culpa deixa de ser apenas interna e começa a se manifestar em conflito direto com o mundo, com Deus e com a própria ideia de justiça. É ali que o pecado ganha forma definitiva, e onde a redenção deixa de ser uma abstração distante para se tornar uma possibilidade concreta, ainda que dolorosa. Em Dostoiévski, o pecado não é apenas a violação de uma regra moral. Ele é, antes de tudo, uma fratura interna, um ponto em que o indivíduo rompe com algo essencial dentro de si e passa a existir em estado de contradição permanente. O pecado não precisa ser visto por ninguém para existir. Ele acontece no silêncio, no pensamento aceito, no desejo alimentar. E quando finalmente se manifesta em ação, o dano já foi feito há muito tempo. O erro visível é apenas a confirmação de uma escolha que vinha sendo amadurecida no escuro. Por isso, seus personagens raramente se sentem aliviados após o ato. Ao contrário, eles sentem que algo irreversível aconteceu, como se tivessem atravessado uma porta que não pode mais ser fechada. O pecado, nesse universo, não é impulsivo. Ele é racionalizado. O indivíduo constrói uma lógica própria para justificar o que está prestes a fazer. Ele cria exceções. Divide o mundo entre pessoas comuns e pessoas especiais. Entre aqueles que obedecem regras, aqueles que têm o direito de quebrá-la. Essa divisão é fundamental, porque é nela que nasce o orgulho moral. O pecador passa a se ver como alguém acima da média, alguém que enxerga verdades que os outros não enxergam. O erro deixa de ser erro e passa a ser necessidade histórica, social ou pessoal. É nesse momento que o pecado se consolida como escolha consciente. Dostoiévski expõe com precisão o perigo dessa lógica. Quando o ser humano começa a se justificar demais, ele para de escutar a própria consciência. Não porque ela desaparece, mas porque passa a ser tratada como um obstáculo, algo atrasado, algo infantil. O personagem acredita que pode pensar além do bem e do mal, como se essas categorias fossem simplificações para mentes fracas. Mas o que ele descobre, tarde demais, é que a consciência não é um conceito abstrato. Ela é uma força viva, que reage quando é traída. E quanto mais o indivíduo tenta esmagá-la, mais violenta se torna sua reação. O pecado, então, não gera apenas culpa. Ele gera desintegração. A mente começa a se fragmentar. O personagem passa a viver em estados extremos de lucidez e confusão. Há momentos de clareza absoluta, seguidos por crises de paranoia, delírio e exaustão. O corpo sente o impacto do erro,
Surgem febres, tremores, insônia, crises nervosas. Dostoiévski trata o pecado como algo que afeta o ser humano por completo. Não apenas a moral, mas o físico, o psicológico e o espiritual. O erro não fica contido em um campo específico. Ele se espalha. Existe também um aspecto fundamental. O pecado isola. O personagem percebe que não pode mais se relacionar com os outros da mesma forma. Cada conversa parece uma ameaça. Cada olhar parece suspeito. A presença alheia se torna incômoda. O mundo externo vira um palco hostil, onde qualquer detalhe pode revelar aquilo que deveria permanecer escondido. Essa tensão constante cria um estado de vigilância permanente. O indivíduo nunca relaxa. Nunca está em... Ele está sempre representando um papel. E isso consome uma energia imensa. Viver passa a ser um esforço exaustivo. Ao mesmo tempo, o pecado cria uma estranha sensação de poder. Há momentos em que o personagem se sente superior aos outros por carregar um segredo tão grande. Como se o sofrimento fosse uma prova de profundidade. Como se a dor o tornasse mais complexo, mais real, mais humano do que aqueles que vivem vidas simples. Dostoiévski revela essa armadilha com brutalidade. O sofrimento não enobrece automaticamente. Ele pode sim aprofundar, mas também pode corromper. Quando o indivíduo começa a se apegar ao próprio tormento como sinal de grandeza, ele se afasta ainda mais da possibilidade de redenção. O pecado, então, passa a se tornar identidade. O personagem não é mais alguém que cometeu um erro. Ele passa a ser alguém definido por esse erro. Tudo o que ele faz gira em torno disso. Suas decisões, seus medos, suas reações. O passado se torna um peso constante. O futuro perde sentido. A vida entra em suspensão. Dostoiévski mostra que o pecado congela o tempo. O indivíduo fica preso ao momento da transgressão, revivendo-o mentalmente de formas diferentes, tentando encontrar uma versão em que tudo faça sentido. Mas essa versão nunca chega. Há também o conflito com a ideia de justiça. O personagem começa a questionar se o mundo é justo, se Deus é justo, se a punição é real ou apenas uma construção social. Ele observa pessoas aparentemente piores vivendo tranquilamente, enquanto ele é consumido por dentro. Essa comparação alimenta a revolta. Surge a pergunta silenciosa: por que eu? Por que sinto isso enquanto outros parecem livres? Dostoiévski não oferece uma resposta simples. Ele apenas expõe o conflito. A justiça externa pode falhar. A interna, nunca. E é exatamente por isso que o sofrimento persiste. O pecado também gera uma crise espiritual profunda. Mesmo personagens que se dizem ateus ou céticos não conseguem escapar da dimensão metafísica do erro. Eles podem negar Deus, mas não conseguem negar o peso de algo que os transcende. Surge uma angústia que não pode ser resolvida por argumentos racionais. É uma dor que aponta para algo além do indivíduo. Dostoiévski sugere que o pecado revela uma verdade desconfortável. O ser humano não é autossuficiente. Ele pode tentar viver apenas pela razão, mas há limites que a razão não atravessa sozinha. Quanto mais o personagem tenta controlar as consequências do pecado, mais ele perde o controle de si mesmo. Pequenos detalhes ganham proporções gigantescas. Um comentário banal vira ameaça. Um gesto neutro vira acusação. A mente começa a criar cenários de perseguição. O pecado transforma a percepção da realidade. O mundo deixa de ser neutro. Ele se torna um inimigo silencioso. E essa hostilidade percebida reforça o isolamento, criando um ciclo difícil de quebrar. Dostoiévski também mostra que o pecado cria uma fissura na linguagem. O personagem perde a capacidade de se expressar com clareza. Ele fala demais ou fala de menos. Evita certos temas. Desvia conversas. Usa palavras como escudos. A comunicação se torna artificial. E essa artificialidade aumenta a sensação de distância entre ele e os outros. O indivíduo sente que ninguém o vê de verdade, mas, ao mesmo tempo, teme ser visto. É uma contradição permanente, que gera sofrimento contínuo. No fundo, o pecado em Dostoiévski é a recusa em aceitar limites. É a tentativa de ultrapassar fronteiras sem pagar o preço. O personagem quer liberdade absoluta, mas descobre que essa liberdade, quando desconectada da responsabilidade, se transforma em prisão. Quanto mais ele tenta afirmar sua autonomia,
mais se torna escravo do próprio erro. Essa é uma das ironias centrais da obra. O pecado promete poder, mas entrega dependência. Promete transcendência, mas gera aprisionamento. Essa ruptura interior não pode ser curada com o tempo. O tempo por si só não resolve nada. Ele apenas aprofunda. Dostoiévski deixa claro que algo precisa acontecer para que o ciclo seja quebrado, algum tipo de confronto, alguma forma de verdade. Enquanto isso não ocorre, o personagem permanece em estado de decomposição interna. Ele continua existindo, mas não vivendo. Ele respira, mas não experimenta paz. O pecado o mantém em suspensão, aguardando um desfecho inevitável. Essa parte da jornada termina exatamente aqui, no ponto em que o pecado já não é apenas um ato cometido, mas uma condição existencial. O indivíduo está dividido, fragmentado, isolado e cansado. Ele ainda não busca redenção. Ele ainda resiste, ainda tenta se justificar, ainda acredita que pode resolver tudo sozinho. Mas essa resistência tem prazo de validade. No próximo bloco, essa tensão explode. A culpa e o pecado entram em choque direto com o sofrimento, e o personagem é forçado a encarar a dor como algo inevitável. É ali que a possibilidade de transformação começa a surgir, ainda de forma frágil, ainda incerta, mas impossível de ignorar. Em Dostoiévski, o sofrimento não é um acidente de percurso. Ele não surge por azar, nem por injustiça aleatória do mundo. O sofrimento é consequência direta da ruptura interna causada pelo pecado. Quando o indivíduo tenta viver separado da própria consciência, algo precisa compensar esse desequilíbrio. E essa compensação vem na forma de dor. Não uma dor simples, visível, imediata, mas um sofrimento profundo, prolongado e transformador. O erro cria uma fenda, e o sofrimento se infiltra por ela, ocupando todos os espaços deixados pela verdade que foi negada. Esse sofrimento não se apresenta como punição externa. Ele não depende de tribunais, de prisões ou de julgamentos sociais. Ele se instala no interior do personagem, moldando seus pensamentos, afetando suas emoções e alterando sua percepção da realidade. O indivíduo passa a viver em um estado constante de tensão. Nada é plenamente vivido. Tudo é atravessado por uma camada de dor silenciosa. Até os momentos de alegria carregam um fundo amargo, como se algo estivesse sempre fora do lugar. O sofrimento, nesse ponto, deixa de ser episódico e passa a ser estrutural. Dostoiévski mostra que o sofrimento tem um papel paradoxal. Ao mesmo tempo em que destrói, ele revela. Ele arranca máscaras, desmonta justificativas, expõe mentiras internas. O personagem pode tentar se convencer de que está no controle, mas o sofrimento prova o contrário. Ele evidencia a fragilidade da lógica construída para justificar o pecado. Quanto mais o indivíduo tenta racionalizar sua dor, mais ela se aprofunda. Porque o sofrimento não pede explicações, ele exige reconhecimento. Enquanto isso não acontece, ele persiste. O corpo se torna um campo de batalha. A mente já não consegue mais conter tudo sozinha, e o sofrimento transborda para o físico. Insônia, febres, crises nervosas, exaustão extrema. Dostoiévski descreve esse processo com precisão quase clínica. O corpo passa a carregar o peso do conflito interno. É como se a alma, incapaz de suportar sozinha a contradição, utilizasse o corpo como meio de expressão. O sofrimento deixa marcas visíveis. Ele não pode mais ser ignorado ou escondido. Existe também um sofrimento moral profundo. O personagem começa a se enxergar como alguém indigno. Indigno de amor, de respeito, de paz. Mesmo quando ninguém o acusa, ele se acusa. Mesmo quando é acolhido, ele se sente fraudulento. Essa autodepreciação não é humildade, é uma forma distorcida de consciência. O indivíduo sabe que algo está errado, mas ainda não aceita plenamente a responsabilidade pelo que fez. Ele sofre, mas resiste. E essa resistência prolonga a dor. Dostoiévski não apresenta o sofrimento como algo automaticamente purificador. Pelo contrário, o sofrimento pode endurecer, pode gerar ódio, cinismo, desprezo pelos outros. Quando o indivíduo sofre sem compreender o sentido da dor, ele tende a se fechar ainda mais. Surge a revolta, a sensação de injustiça, a ideia de que o mundo conspira contra ele. Essa postura transforma o sofrimento em ressentimento.
E o ressentimento, por sua vez, alimenta novas rupturas internas, criando um ciclo difícil de romper. Há um momento crucial em que o personagem percebe que o sofrimento não vai desaparecer sozinho. Ele pode fugir, se distrair, se anestesiar, mas a dor retorna. Sempre. Essa constatação é aterradora, porque significa que não há atalhos, não há soluções rápidas. O sofrimento exige enfrentamento. Dostoiévski constrói essa percepção de forma gradual. O personagem tenta tudo antes de aceitar isso. Orgulho, negação, ironia, indiferença. Nada funciona. O sofrimento permanece como uma presença constante, quase um personagem silencioso na narrativa. O sofrimento também revela a solidão radical do indivíduo. Por mais que outras pessoas estejam presentes, ninguém pode sofrer por ele. Ninguém pode carregar sua dor. Isso cria um isolamento existencial profundo. O personagem se sente separado do resto da humanidade, como se estivesse em outra dimensão, inacessível. Essa solidão é uma das experiências mais dolorosas descritas por Dostoiévski. Não é apenas estar sozinho. É sentir que ninguém pode realmente alcançar aquele lugar interno onde a dor se concentra. Ao mesmo tempo, o sofrimento começa a provocar fissuras na defesa psicológica do personagem. Pequenos momentos de lucidez surgem. Instantes em que ele percebe que talvez esteja errado, que talvez sua justificativa não seja tão sólida. Esses momentos são breves e assustadores. Porque reconhecer o erro significa abrir mão da identidade construída em torno dele. Significa admitir fraqueza. E isso exige coragem. O sofrimento, então, passa a funcionar como um empurrão silencioso em direção à verdade. Dostoiévski também mostra que o sofrimento cria uma nova relação com o tempo. O passado se torna obsessivo, o futuro ameaçador, o presente quase inexistente. O personagem vive preso a lembranças e projeções. Ele revisita constantemente o momento da transgressão, tentando alterá-lo mentalmente, e ao mesmo tempo teme o que ainda pode acontecer. Essa distorção temporal intensifica a dor. O sofrimento não tem pausa. Ele ocupa todos os instantes. Existe um ponto em que o sofrimento atinge um limite, um ponto de saturação. O indivíduo já não consegue sustentar a negação. Algo precisa ceder. Ou ele se quebra completamente, ou começa a se transformar. Dostoiévski trabalha essa tensão com extrema habilidade. O sofrimento não aponta imediatamente para a redenção. Ele apenas empurra o personagem para uma encruzilhada. Continuar resistindo significa aprofundar a destruição. Ceder significa enfrentar algo ainda mais assustador, a verdade sobre si mesmo. Nesse estágio, o sofrimento deixa de ser apenas consequência e passa a se tornar possibilidade de mudança. Não porque a dor seja boa, mas porque ela remove ilusões. Ela desmonta o orgulho. Ela expõe limites. O personagem começa a perceber que não é tão especial quanto imaginava, que não está acima das regras humanas básicas, que sua tentativa de se colocar além do bem e do mal falhou. Essa percepção é humilhante, mas necessária. O sofrimento também reabre a dimensão espiritual. Mesmo personagens que rejeitam qualquer ideia de transcendência passam a se questionar. Não necessariamente sobre Deus, mas sobre sentido. Para que tudo? Por que continuar vivendo dessa forma? O sofrimento força essas perguntas. Ele não permite mais uma existência superficial. Tudo se torna urgente. Tudo exige resposta. Essa urgência é desconfortável, mas também vital. É o início de um movimento interno que ainda não se chama redenção, mas que já aponta para algo além da mera sobrevivência. Ao final desse bloco, o personagem está exausto. O sofrimento cumpriu seu papel de desgaste. As defesas estão enfraquecidas. As justificativas, rachadas. Ainda não há confissão. Ainda não há entrega. Mas há uma mudança silenciosa. Uma disposição incômoda de olhar para dentro. Dostoiévski mostra que ninguém chega à redenção por vontade própria. Chega-se por necessidade. E essa necessidade nasce exatamente aqui, quando o sofrimento se torna insuportável. No próximo bloco, esse sofrimento encontra algo decisivo. O confronto direto com o outro, com a sociedade, com a lei, com Deus, ou com alguém que funcione como espelho moral. É nesse encontro que a dor deixa de ser apenas interna e começa a ganhar forma concreta. E é nesse choque que a possibilidade real de redenção começa, finalmente,
a se desenhar. Em Dostoiévski, chega um momento em que o sofrimento interno já não pode mais permanecer isolado. A dor acumulada exige um ponto de contato com o mundo. Esse ponto quase sempre surge na figura do outro. Não um outro qualquer, mas alguém que funciona como espelho moral. Alguém diante de quem a máscara começa a falhar. O confronto não é necessariamente violento ou explícito. Muitas vezes, ele acontece em diálogos simples, em olhares prolongados, em silêncios carregados. Mas seu efeito é devastador. Porque o outro, ao existir, obriga o personagem a se enxergar de fora. E isso é algo que ele tentou evitar desde o início. Esse confronto pode assumir várias formas. Pode ser a presença da lei, representada por um investigador, um juiz ou uma autoridade. Pode ser a presença de alguém moralmente íntegro, cuja simples existência expõe a falência interna do personagem. Pode ser alguém frágil, inocente, que sofre por causa do pecado cometido. O ponto central não é quem é o outro, mas o que ele desperta. O outro rompe o isolamento confortável da culpa silenciosa. Ele traz a realidade de volta. Ele lembra ao personagem que o mundo não gira apenas em torno de sua dor interna. Dostoiévski mostra que esse encontro é profundamente ameaçador, porque até então o indivíduo sofria, mas ainda controlava a narrativa. Ele podia se ver como vítima das circunstâncias, como alguém especial, incompreendido. O outro desmonta essa construção. O olhar externo revela incoerências, contradições, mentira. Mesmo quando o outro não acusa diretamente, sua simples presença já acusa. O personagem sente isso como uma invasão, como se algo íntimo estivesse sendo exposto sem consentimento. Esse confronto provoca reações intensas: negação, agressividade, ironia, desprezo. O personagem tenta desqualificar o outro para proteger a si mesmo. Se o outro for ingênuo, ele o chama de tolo. Se for moralmente firme, o chama de hipócrita. Se for compassivo, o chama de fraco. Tudo isso é defesa. Dostoiévski deixa claro que o ataque ao outro quase sempre revela medo. Medo de ser visto com clareza. Medo de perder o controle sobre a própria história. Ao mesmo tempo, esse encontro desperta algo inesperado: vergonha. Não a vergonha superficial de ser pego, mas uma vergonha mais profunda, existencial. O personagem se envergonha de quem se tornou. Ele percebe a distância entre aquilo que imaginava ser e aquilo que é. Essa vergonha não pode ser racionalizada facilmente. Ela atravessa as defesas, paralisa. E é justamente por isso que ela é tão poderosa. A vergonha força o indivíduo a se ver sem a dor. Dostoiévski trabalha essa vergonha como um ponto de virada silencioso. O personagem começa a perceber que sua dor não é apenas consequência do mundo, mas resultado de escolha. Essa percepção é dolorosa porque devolve responsabilidade. Não há mais como culpar apenas a sociedade, o sistema, a miséria ou a injustiça. Tudo isso pode existir, mas não elimina a decisão individual. O confronto com o outro devolve ao personagem a autoria do próprio sofrimento. Esse encontro também revela a impossibilidade de uma existência totalmente isolada. O ser humano, em Dostoiévski, é radicalmente relacional. Mesmo quando tenta viver apenas para si, ele é afetado pelos outros. O pecado nunca é completamente individual. Ele sempre reverbera. Ele atinge alguém, direta ou indiretamente. O confronto com o outro expõe essa cadeia de consequências. O personagem percebe que seu erro não ficou restrito ao seu mundo interno. Ele se espalhou. E isso aprofunda ainda mais o peso da culpa. Em muitos casos, o outro representa uma possibilidade de salvação que o personagem ainda não consegue aceitar. Alguém que oferece escuta, compaixão, compreensão. Mas essa oferta é desconcertante, porque aceitar ajuda significa admitir fragilidade. Significa reconhecer que não se é autossuficiente. Dostoiévski mostra como essa oferta pode ser rejeitada repetidamente. O personagem prefere o sofrimento conhecido à abertura arriscada para o outro. A solidão dói, mas é família. A relação assusta. O confronto também pode acontecer com a lei de forma mais direta. A proximidade da punição externa intensifica o conflito interno. O personagem oscila entre o desejo de ser punido
e o medo de perder tudo. Há momentos em que ele parece provocar a própria queda, cometendo erros, deixando rastros, falando demais. Em outros, tenta desesperadamente se esconder. Essa ambivalência revela algo profundo: o desejo inconsciente de encerramento. O sofrimento prolongado cansa. A punição aparece, paradoxalmente, como possibilidade de descanso. Dostoiévski mostra que a lei externa não resolve o conflito interno, mas pode catalisá-lo. O personagem percebe que mesmo uma punição severa não apagaria automaticamente a culpa. Isso gera uma angústia ainda maior. Se nem a lei pode resolver, o que pode? Essa pergunta começa a abrir espaço para algo além do jurídico e do social, algo que toca a dimensão moral e espiritual do indivíduo. O confronto com o outro, então, aponta para um limite das soluções externas. Há também o confronto com figuras que representam fé, humildade ou sacrifício. Esses personagens funcionam como contraponto radical. Eles vivem segundo valores que o protagonista rejeitou ou desprezou. Sua existência é um lembrete constante de outra forma de viver. Esse contraste é insuportável para quem está preso ao orgulho. Ao mesmo tempo, ele é profundamente atraente. O personagem sente repulsa e fascínio. Ele despreza aquilo que secretamente inveja, a paz interior. Esse confronto não produz redenção imediata. Ele produz crise. O personagem sai desses encontros mais confuso, mais instável, mais dividido. Mas algo muda. A certeza arrogante começa a ruir. A narrativa interna perde força. O indivíduo já não consegue se enganar com tanta facilidade. O outro plantou uma dúvida, e essa dúvida é corrosiva para o orgulho, mas essencial para a transformação. Dostoiévski constrói essa fase como um campo de tensão máxima. Tudo está em jogo, mas nada ainda se... O personagem sente que está à beira de algo, mas não sabe exatamente o que. Ele oscila entre confessar e fugir, entre se entregar e resistir. O confronto com o outro retirou o conforto da solidão absoluta, mas ainda não ofereceu uma saída clara. Apenas expôs a verdade incômoda. Ninguém se salva sozinho. Ao final desse bloco, o personagem está diante de um limite claro. Ele já não pode fingir que seu sofrimento é apenas interno. O mundo entrou em cena. O outro, mesmo que não saiba tudo, viu o suficiente. Essa exposição parcial já é insuportável. Algo precisa acontecer. Ou ele endurece de vez, mergulhando em cinismo e destruição, ou ele começa, lentamente, a considerar aquilo que até então parecia impossível: a confissão. No próximo bloco, essa possibilidade se torna central. A confissão surge não como um gesto moral elevado, mas como uma necessidade existencial. Não confessar passa a doer mais do que confessar. É nesse ponto que a culpa, o pecado e o sofrimento convergem para uma escolha decisiva que pode finalmente abrir o caminho da redenção. Em Dostoiévski, a confissão não surge como virtude moral, nem como gesto heróico. Ela nasce do esgotamento. Quando todas as defesas foram usadas, quando o sofrimento já corroeu o orgulho, quando a solidão se torna insuportável, a confissão aparece como último recurso. Não confessar passa a doer mais do que confessar. Esse é o ponto decisivo. A confissão não é escolhida por coragem, mas por necessidade. O indivíduo chega a ela porque já não consegue mais sustentar a mentira que construiu para sobreviver. Até esse momento, o personagem viveu fragmentado. Uma parte de si sabia a verdade, outra parte a negava com racionalizações, teorias e justificativas. A confissão rompe essa divisão. Ela obriga o indivíduo a alinhar palavra e realidade. E esse alinhamento é violento, porque, ao confessar, o personagem destrói a identidade que criou para suportar o pecado. Ele deixa de ser o indivíduo excepcional, incompreendido, superior. Ele passa a ser apenas humano, falho, limitado, responsável. Dostoiévski mostra que essa queda é dolorosa, mas necessária. A confissão também é um ato de exposição radical. Não é apenas dizer o que foi feito, é permitir que o outro veja aquilo que estava escondido. É abrir mão do controle da própria imagem. O personagem perde o domínio sobre como será visto. Ele se coloca à mercê do julgamento alheio. Esse gesto confronta o medo mais profundo do ser humano: ser visto como realmente é, não como gostaria de ser, não como se apresentou ao mundo.
mas como é, com todas as contradições e falhas. Por isso, a confissão provoca pânico. O personagem hesita, recua, racionaliza mais uma vez. Ele imagina cenários catastróficos, rejeição, humilhação, punição absoluta. Dostoiévski explora esse medo com profundidade, porque a confissão ameaça destruir não apenas a vida social do indivíduo, mas sua própria estrutura interna. Tudo o que ele construiu para se proteger está prestes a ruir. E essa ruína parece à primeira vista pior do que qualquer sofrimento silencioso. Mas há algo que o personagem começa a perceber, mesmo sem conseguir formular claramente. A mentira contínua exige energia constante. Ela nunca descansa. A confissão, por mais dolorosa que seja, oferece a possibilidade de encerramento. O sofrimento deixa de ser difuso e interminável e ganha um contorno definido. A dor da confissão é intensa, mas finita. A dor da negação é constante e sem horizonte. Esse contraste empurra o personagem para a ruptura. Dostoiévski mostra que a confissão não acontece apenas diante de autoridades ou figuras institucionais. Muitas vezes, ela ocorre diante de alguém que represente escuta, compaixão ou verdade. Alguém que funcione como testemunha moral. Essa testemunha não precisa absolver, basta estar presente. Basta ouvir. A presença do outro legitima a realidade da confissão. Ela tira o pecado do isolamento interno e o insere no mundo. Isso, por si só, já altera profundamente a experiência da culpa. Ao confessar, o personagem experimenta algo paradoxal. Um alívio imediato misturado a um medo profundo. A verdade liberta, mas também expõe. Há um instante em que a mente parece se aquietar, como se o conflito interno cessasse por um momento. Mas logo surge a consciência das consequências. A confissão não apaga o que foi feito, ela apenas encerra a mentira. E isso exige que o indivíduo agora enfrente a realidade sem anestesia. A confissão também marca o fim da autoilusão. O personagem não pode mais se esconder atrás de teorias ou justificações. Ele disse em voz alta aquilo que antes só existia no pensamento. Isso transforma o pecado em fato incontornável. A palavra dita cria uma nova realidade. Dostoiévski entende profundamente o poder da linguagem. Confessar é tornar real aquilo que estava suspenso. É aceitar a própria história sem edições. Esse momento também inaugura uma nova forma de sofrimento. Um sofrimento mais limpo, mais direto. O personagem sofre, mas agora sabe por quê. Não há mais confusão. Não há mais paranoia difusa. A dor tem nome, origem e direção. Essa clareza é dolorosa, mas também estruturante. O indivíduo começa pela primeira vez a se relacionar com sua dor de forma honesta. E isso muda tudo. A confissão rompe definitivamente com o orgulho. Até então, o personagem acreditava que podia carregar tudo sozinho, que era forte o suficiente para sustentar o peso do pecado. A confissão prova o contrário. Ela revela a necessidade do outro, revela a dependência humana. Dostoiévski não trata isso como fraqueza, mas como condição essencial. O ser humano não foi feito para viver isolado em sua culpa. A confissão reconecta o indivíduo à humanidade comum. No entanto, a confissão não garante redenção automática. Dostoiévski é cuidadoso em deixar isso claro. Confessar não é o fim do caminho. É apenas o começo. O personagem ainda precisa enfrentar consequências externas e internas. Ele ainda sente vergonha, medo, arrependimento. Mas algo fundamental mudou. A mentira perdeu poder. A verdade passou a existir fora da mente. Isso cria uma base sólida para qualquer transformação futura. Há também um aspecto espiritual profundo. A confissão aproxima o personagem de uma dimensão que ele havia negado ou ignorado. Não necessariamente Deus, mas a ideia de responsabilidade última. Ao confessar, o indivíduo reconhece que suas ações têm peso real, que elas importam, que não podem ser dissolvidas em discursos abstratos. Esse reconhecimento é o primeiro passo para qualquer forma de redenção verdadeira. Ao final desse bloco, o personagem está vulnerável, exposto, sem defesas. Ele perdeu a identidade falsa, mas ainda não construiu uma nova. Ele está em um estado de transição doloroso. O alívio inicial da confissão dá lugar a uma incerteza profunda. O que vem agora? Como viver com essa verdade? Dostoiévski deixa o personagem nesse limiar, porque é exatamente aí que começa a fase mais difícil. Assumir plenamente as consequências do que foi confessado. No próximo bloco, a confissão se desdobra em algo ainda mais exigente: a aceitação do castigo. Não apenas como punição,
mas como possibilidade de reconstrução. É nesse momento que a dor deixa de ser apenas consequência e começa lentamente a se transformar em caminho. Em Dostoiévski, o castigo não é apenas uma imposição externa. Ele é uma exigência que nasce de dentro. Depois da confissão, algo se torna claro para o personagem. A verdade foi dita, mas o desequilíbrio ainda existe. A culpa perdeu sua forma difusa, mas não desapareceu. Ela agora exige algo mais concreto. O castigo surge como resposta a essa exigência. Não como vingança, nem como sadismo moral, mas como tentativa de restaurar uma ordem interna que foi quebrada. O indivíduo sente, muitas vezes sem conseguir explicar, que precisa pagar, não para satisfazer a sociedade, mas para conseguir continuar existindo sem se despedaçar. Esse castigo pode assumir formas diferentes. Pode ser a punição legal, a prisão, o exílio, a perda de status, de liberdade, de identidade social. Mas, para Dostoiévski, o que realmente importa não é a forma externa do castigo, e sim a atitude interior diante dele. O personagem pode ser punido e, ainda assim, permanecer em negação. Nesse caso, o castigo apenas reforça o ressentimento. Mas quando o indivíduo aceita o castigo como consequência legítima de seus atos, algo começa a se reorganizar. A aceitação do castigo é um dos movimentos mais difíceis da trajetória, porque ela exige abandonar completamente a posição de vítima. Até então, mesmo sofrendo, o personagem ainda podia se ver como alguém injustiçado pelas circunstâncias. O castigo aceito desmonta essa narrativa. Ele obriga o indivíduo a reconhecer a relação direta entre escolha e consequência. Essa ligação é dolorosa, porque elimina qualquer último refúgio psicológico. Não há mais desculpas. Não há mais atalhos. Apenas responsabilidade. Dostoiévski mostra que essa aceitação não é imediata. O personagem oscila. Em alguns momentos, ele aceita. Em outros, revolta-se. Questiona a severidade da punição. Compara-se a outros que cometeram erros semelhantes e parecem não pagar o mesmo preço. Esse vai-vem revela que a transformação ainda está em curso. A aceitação plena do castigo é um processo, não um evento pontual. Ela amadurece lentamente, à medida que o indivíduo vai abandonando o orgulho. O castigo também produz um efeito curioso. Ele simplifica a vida. Antes, o personagem vivia em constante tensão, tentando manter segredos, controlar narrativas, antecipar ameaça. Com o castigo, muitas dessas camadas desaparecem. A vida se torna mais dura, mas também mais clara. Há regras explícitas, limites definidos. A mente, que antes girava em círculos, encontra um eixo. Dostoiévski sugere que essa clareza, por mais dolorosa que seja, oferece uma forma rudimentar de... Existe nesse ponto uma inversão profunda. Aquilo que parecia destruição total começa a funcionar como estrutura. O castigo organiza o caos interno. Ele dá forma ao sofrimento. A dor deixa de ser amorfa e passa a ter contornos. O indivíduo sabe onde está, o que perdeu e o que enfrenta. Essa concretude permite que a energia psíquica, antes consumida pela negação, seja direcionada para algo diferente, a reconstrução. Dostoiévski também explora o castigo como experiência de humildade radical. O personagem, agora despido de privilégios e ilusões, se vê no mesmo nível dos outros. Ele deixa de se sentir especial. Isso é profundamente humilhante para alguém que construiu sua identidade sobre a ideia de exceção. Mas essa humilhação tem um papel essencial. Ela destrói a hierarquia interna que sustentava o pecado. Sem essa hierarquia, a consciência começa a se reorganizar. O castigo também força o contato com o sofrimento alheio. O personagem convive com pessoas que carregam dores diferentes, histórias difíceis, perdas reais. Esse contato rompe o isolamento narcisista. Ele percebe que não é o centro do universo, que o sofrimento não é exclusivo, que a dor não o torna único. Essa percepção, embora desconfortável, é libertadora. Ela devolve o indivíduo à condição humana compartilhada. Há, nesse estágio, um risco constante. Transformar o castigo em autopunição estéril. O personagem pode se apegar à dor como forma de expiação infinita. Pode acreditar que nunca sofrerá o suficiente. Dostoiévski alerta para esse perigo. O castigo só cumpre seu papel
quando é aceito com responsabilidade, não quando se transforma em autodestruição. Sofrer sem sentido não redime, apenas adoece. A diferença crucial está na postura interior. Quando o indivíduo aceita o castigo como consequência, mas não como identidade definitiva, ele abre espaço para algo novo. Ele sofre, mas não se define apenas pelo sofrimento. Ele reconhece o erro, mas não se reduz a ele. Esse equilíbrio é difícil e instável, mas essencial. É aqui que começa a surgir uma nova relação consigo mesmo. O castigo também reabre a possibilidade de silêncio interior. Não o silêncio opressivo da culpa escondida, mas um silêncio diferente, mais honesto. O personagem já não precisa justificar tudo o tempo todo. Ele aceita a realidade como ela é. Essa aceitação não elimina a dor, mas diminui a luta contra ela. Dostoiévski sugere que essa redução do conflito interno é um passo decisivo para qualquer forma de redenção. Há também uma dimensão espiritual clara. O castigo aceito aproxima o personagem de uma ideia de justiça que vai além da lei humana. Não se trata apenas de pagar uma dívida social, mas de restaurar uma ordem moral interna. O indivíduo começa a sentir que, ao aceitar o castigo, está finalmente alinhando sua vida com algo maior do que seus desejos imediatos. Essa sensação ainda é frágil, mas profundamente significativa. Ao final desse bloco, o personagem está transformado, mas incompleto. Ele já não nega o erro, já não foge da consequência, já não se vê como exceção, mas ainda carrega dor, medo e incerteza. O castigo organizou o caos, mas não ofereceu sentido pleno. Falta algo, falta um porquê que vá além do simples pagar pelo erro. É nesse vazio que surge a próxima etapa. No próximo bloco, Dostoiévski introduz um elemento decisivo: a possibilidade de redenção através do amor, da compaixão e do sofrimento compartilhado, não como prêmio, mas como reconstrução lenta daquilo que foi quebrado. É ali que o castigo deixa de ser apenas fim e começa, finalmente, a apontar para um novo começo. Em Dostoiévski, a redenção não nasce da lógica, nem da punição, nem do sofrimento isolado. Ela começa a surgir quando o indivíduo, já quebrado, entra em contato com o amor. Não o amor romântico idealizado, nem o amor como prazer, mas o amor como aceitação radical do outro. Um amor que não exige máscaras, que não pede justificativas, que não negocia dignidade. Depois do castigo aceito, o personagem se encontra em um estado de extrema vulnerabilidade. É exatamente nesse ponto que o amor se torna possível. Não antes, porque antes, o orgulho ainda impedia qualquer entrega real. Esse amor aparece, muitas vezes, de forma simples e silenciosa. Uma presença constante, um gesto de cuidado, uma escuta sem julgamento. Dostoiévski constrói essas figuras com enorme delicadeza. Elas não são perfeitas, não são santas inalcançáveis. São humanas, frágeis, marcadas pelo próprio sofrimento. E é justamente por isso que conseguem amar. Elas não se colocam acima do personagem. Caminham ao lado, compartilham a dor. Esse compartilhamento muda tudo. O amor, aqui, não absolve automaticamente. Ele não diz que o erro não importa. Pelo contrário, ele reconhece a gravidade do pecado, mas se recusa a reduzir o indivíduo a ele. Essa distinção é fundamental. O personagem, que passou tanto tempo se definindo pelo erro, começa a perceber que ainda existe algo além dele. Algo que não foi completamente destruído. Essa percepção é desconcertante, porque ela contradiz a crença de que a culpa o define por inteiro. Dostoiévski mostra que o amor verdadeiro é profundamente desconfortável para quem viveu no orgulho. Ele exige humildade, exige receber, exige aceitar que alguém veja aquilo que foi escondido. O personagem sente vergonha diante desse amor. Uma vergonha diferente da anterior. Não a vergonha de ser descoberto, mas a vergonha de ser aceito apesar de. Essa aceitação desmonta as últimas defesas. Porque, se alguém pode amar mesmo conhecendo a verdade, então a condenação absoluta perde força. O amor também introduz uma nova forma de sofrimento. Um sofrimento compartilhado. O personagem percebe que não sofre mais sozinho. Sua dor agora afeta alguém que se importa. Isso gera responsabilidade emocional. Ele já não pode se destruir livremente, já não pode se afundar sem consequência. O amor cria um vínculo que puxa o indivíduo de volta à vida. Não pela força, mas pela conexão. E essa conexão
é mais poderosa do que qualquer argumento racional. Há um momento crucial em que o personagem começa a desejar mudar, não apenas para aliviar a própria dor, mas para não ferir o outro. Esse é um ponto de virada silencioso. Até então, toda a trajetória girava em torno do eu, da culpa pessoal, do sofrimento individual, da punição própria. O amor desloca o centro. O outro passa a importar. A dor do outro passa a ser considerada. Essa mudança de eixo é essencial para a redenção. Dostoiévski sugere que o amor funciona como reeducação da sensibilidade moral. O personagem reaprende a sentir, reaprende a se importar, reaprende a perceber o valor da vida alheia. O pecado havia anestesiado essas capacidades, o sofrimento as havia distorcido. O amor começa a restaurá-las lentamente, não de forma espetacular, mas cotidiana, em pequenos gestos, em pequenas escolhas, em pequenas renúncias. Esse amor também confronta o personagem com a própria incapacidade de amar da mesma forma. Ele percebe o quanto é limitado, egoísta, inseguro. Essa percepção poderia gerar mais culpa, mas agora ela gera algo diferente: desejo de crescimento. Não um desejo grandioso, heróico, mas um desejo humilde de ser melhor do que foi ontem. Dostoiévski trata esse desejo como semente da redenção verdadeira. O amor não elimina o passado. Ele não apaga o erro. O personagem ainda carrega consequências, ainda sofre, ainda enfrenta limitações reais. Mas o amor dá sentido ao sofrimento. Ele transforma a dor em algo que pode ser atravessado, não apenas suportado. O sofrimento deixa de ser absurdo. Ele passa a ser integrado a vida. Isso não o torna leve, mas o torna suportável. Há também uma dimensão espiritual clara nesse amor. Mesmo quando não explicitamente religioso, ele aponta para algo transcendente. O personagem começa a intuir que existe uma lógica de sentido que vai além da punição e da culpa. Algo que permite recomeçar, não como se nada tivesse acontecido, mas a partir do que aconteceu. O amor sugere que a vida não se encerra no erro mais grave. Essa sugestão é revolucionária para alguém que viveu sob condenação interna. O amor, em Dostoiévski, nunca é passivo. Ele exige ação, exige presença, exige responsabilidade. O personagem aprende que amar não é sentir algo agradável, mas escolher cuidar, mesmo quando é difícil. Essa escolha diária constrói uma nova identidade. Lentamente, o indivíduo deixa de ser apenas aquele que pecou e foi punido. Ele começa a ser alguém que cuida, que protege, que responde pelo outro. Essa nova identidade não substitui o passado, mas o transforma. Esse processo é lento e instável. Há recaídas, há dúvidas, há momentos de desespero. Dostoiévski não romantiza a redenção. Ele mostra que amar depois de tudo o que foi vivido é extremamente difícil, mas também mostra que é possível e que, quando acontece, muda a estrutura inteira da existência. O indivíduo já não vive apenas para sobreviver ou pagar uma dívida. Ele vive para preservar um vínculo. Ao final desse bloco, o personagem está em movimento. Ele ainda não está redimido, sentido pleno. Ainda carrega marcas profundas, mas algo essencial mudou. Ele já não está fechado em si mesmo. O amor abriu uma fresta, e por essa fresta entra uma nova possibilidade de vida, uma possibilidade frágil, imperfeita, mas real. No próximo bloco, essa transformação será colocada à prova. O personagem terá que enfrentar a memória do passado e a permanência da culpa, agora sob uma nova luz. É nesse confronto final, com aquilo que foi feito, que a redenção deixa de ser apenas promessa e começa, lentamente, a se consolidar. Em Dostoiévski, a redenção não significa esquecimento. O passado não desaparece. O pecado não é apagado da memória. Mesmo depois da confissão, do castigo e do amor, a lembrança permanece. E é exatamente aqui que ocorre uma das transformações mais profundas. A culpa não some, mas muda de forma. Ela deixa de ser um peso que paralisa e se torna uma lembrança que orienta. O personagem precisa aprender a viver com o que foi feito, sem permitir que isso o destrua novamente. Essa é uma etapa silenciosa, longa e extremamente difícil. A memória do pecado retorna em momentos inesperados, em sonhos, em pequenos gatilhos do cotidiano, em situações que lembram o passado. Dostoiévski mostra que essas lembranças não são inimigas da redenção. Pelo contrário, elas funcionam como marco. O personagem lembra
não para se condenar eternamente, mas para não repetir. A memória passa a ter função ética. Ela mantém viva a consciência dos limites, não como punição contínua, mas como proteção contra o orgulho que um dia levou à queda. Essa mudança não acontece automaticamente. No início, o personagem ainda oscila entre dois extremos. Em alguns momentos, a culpa retorna com força total, trazendo vergonha, desespero e sensação de indignidade. Em outros, ele tenta se afastar dessas lembranças, como se temesse que elas anulem todo o progresso alcançado. Dostoiévski constrói essa oscilação com cuidado, porque ela revela que a redenção não é um estado estável, mas um processo contínuo de escolha. A diferença fundamental está na relação com a culpa. Antes, a culpa era evitada, abafada ou racionalizada. Agora, ela é enfrentada. O personagem aprende a olhar para o passado sem fugir e sem se destruir. Isso exige maturidade emocional e espiritual. Exige aceitar que o erro faz parte da própria história, mas não esgota a identidade. O indivíduo começa a se ver como alguém que errou e mudou, não como alguém eternamente definido pelo erro. Essa integração do passado é essencial. Dostoiévski mostra que tentar apagar a culpa completamente é tão perigoso quanto se afogar nela. O esquecimento absoluto abre espaço para a repetição. A autodepreciação constante impede qualquer crescimento. A redenção verdadeira está no equilíbrio. Lembrar com responsabilidade, sofrer o necessário, seguir adiante com humildade. O amor vivido na etapa anterior ajuda nesse processo. Ele funciona como âncora emocional. Quando a culpa ameaça retornar de forma esmagadora, a presença do outro lembra ao personagem que ele não está mais sozinho, que existe alguém que conhece sua história e ainda assim permanece. Essa permanência enfraquece a voz interna da condenação absoluta. O personagem começa a confiar que não será reduzido novamente ao pior momento de sua vida. Dostoiévski também mostra que a memória do pecado aprofunda a empatia. O personagem passa a reconhecer o sofrimento alheio com mais sensibilidade. Ele já esteve no abismo. Já conheceu a vergonha, o medo, a dor. Isso o torna menos julgador, menos arrogante, mais atento às fragilidades dos outros. A memória do erro se transforma em fonte de compreensão. O passado, que antes isolava, agora conecta. Essa transformação é sutil, mas poderosa. O personagem já não reage automaticamente com dureza diante do erro alheio. Ele entende a complexidade humana. Entende como pequenas escolhas podem levar a grandes quedas. Essa compreensão não justifica o mal, mas impede o julgamento simplista. Dostoiévski sugere que essa empatia é um dos frutos mais genuínos da redenção. Quem nunca caiu tende a julgar com facilidade. Quem caiu e se levantou, compreende. Há também uma mudança na relação com o sofrimento. Antes, o sofrimento era visto como punição ou absurdo. Agora, ele passa a ser entendido como parte da condição humana. Não algo a ser buscado, mas algo a ser atravessado. O personagem aprende que a vida não oferece garantias de pureza ou tranquilidade permanente. A redenção não elimina a dor, ela apenas oferece ferramentas internas para lidar com ela sem se perder. A memória do pecado também reforça a vigilância interior. O personagem sabe do que é capaz, tanto para o mal quanto para o bem. Essa consciência gera cuidado. Ele passa a observar seus pensamentos com mais atenção, a reconhecer cedo os sinais de orgulho, de justificativa excessiva, de desumanização do outro. Dostoiévski mostra que a redenção não elimina a possibilidade de recaída. Ela apenas torna o indivíduo mais consciente desse risco. Esse estado de vigilância não é paranoia, é responsabilidade. O personagem não vive com medo constante, mas com atenção. Ele entende que a liberdade humana inclui a possibilidade de errar novamente. E é exatamente por isso que a humildade se torna central. A redenção não cria superiores morais. Ela cria pessoas conscientes de seus limites. Dostoiévski também trabalha a memória como ligação entre passado e futuro. O personagem passa a enxergar sua história como uma linha contínua, não como um evento isolado que precisa ser apagado. O erro, o sofrimento, a confissão, o castigo e o amor passam a fazer parte de um mesmo percurso. Essa continuidade dá sentido à existência. A vida deixa de parecer uma sucessão de acidentes e passa a ser percebida como uma narrativa com coerência interna.
mesmo que dolorosa. Nesse ponto, a culpa já não é o centro da vida. Ela existe, mas não domina. O centro passa a ser a responsabilidade pelo presente. O personagem se pergunta menos sobre o que foi e mais sobre o que faz agora. Essa mudança de foco é fundamental. A redenção se manifesta na ação cotidiana, não em sentimentos intensos, em escolhas simples, repetidas, muitas vezes invisíveis. Dostoiévski mostra que a verdadeira transformação raramente é espetacular. Ao final desse bloco, o personagem alcança uma forma de estabilidade frágil, mas real. Ele carrega o passado sem ser esmagado por ele. Ele vive o presente com atenção. Ele olha para o futuro sem ilusões grandiosas, mas com disposição sincera. A culpa foi transformada. O pecado foi integrado. A redenção deixou de ser promessa distante e passou a existir como prática diária. No próximo bloco, essa prática será colocada em perspectiva final. Dostoiévski conduzirá a jornada para uma compreensão mais ampla do sentido do sofrimento, da fé e da condição humana. É ali que a redenção se revela não apenas como salvação individual, mas como resposta possível ao drama universal da existência. Em Dostoiévski, a redenção nunca aparece como um ponto de chegada definitivo. Ela não é um prêmio entregue ao final do sofrimento, nem uma absolvição que encerra o drama humano. A redenção é caminho, um movimento contínuo, frágil e reversível, que precisa ser sustentado todos os dias. O personagem que atravessou culpa, pecado, sofrimento, confissão, castigo e amor não emerge como alguém purificado no sentido ideal. Ele emerge consciente. E essa consciência muda completamente a forma de existir. A grande virada está aqui. A redenção não elimina a tensão da vida. Ela reorganiza essa tensão. Antes, o conflito interno era destrutivo, caótico, silencioso. Agora, ele se torna assumido, visível, integrado. O personagem não vive mais tentando negar sua condição humana. Ele aceita que viver é lidar constantemente com limites, falhas e escolhas difíceis. Essa aceitação não traz conforto absoluto, mas traz verdade. E a verdade, para Dostoiévski, vale mais do que qualquer paz ilusória. O personagem passa a compreender que não existe pureza permanente. Não existe estado final de inocência recuperada. A queda deixou marcas irreversíveis, mas essas marcas não são apenas cicatrizes. Elas funcionam como memória viva daquilo que foi aprendido. A redenção, nesse sentido, não apaga a dor passada, mas impede que ela tenha sido inútil. O sofrimento ganha sentido retrospectivo. Ele passa a ser visto como parte necessária de uma transformação que não teria ocorrido de outra forma. Dostoiévski deixa claro que essa compreensão exige maturidade espiritual. O personagem aprende a abandonar expectativas grandiosas sobre si mesmo. Ele já não busca ser excepcional, perfeito ou moralmente superior. Ele busca ser responsável. Essa mudança de ambição é central. Antes, o desejo de exceção levou ao pecado. Agora, o compromisso com a responsabilidade sustenta a redenção. O indivíduo aceita ocupar um lugar comum na humanidade, e isso o liberta do peso de ter que provar algo o tempo todo. A redenção também redefine a relação com o sofrimento futuro. O personagem entende que novas dores virão, novas perdas, frustrações, injustiças. A diferença é que ele já não interpreta essas dores como prova de condenação pessoal. Ele não retorna automaticamente ao desespero. A experiência anterior construiu uma resistência interna. Não uma resistência fria, mas uma capacidade de atravessar a dor sem se desintegrar. Dostoiévski sugere que essa capacidade é uma das formas mais altas de força humana. Outro ponto essencial é a relação com a fé. Mesmo quando não explicitamente religiosa, a redenção em Dostoiévski aponta para uma confiança fundamental na possibilidade de sentir. O personagem passa a viver como alguém que acredita que a vida, apesar de tudo, pode ser vivida com dignidade. Essa fé não é ingênua. Ela conhece o mal, a culpa e a queda, mas escolhe, ainda assim, afirmar a vida. Essa escolha é diária, silenciosa e difícil. A redenção
também se manifesta na forma como o personagem se relaciona com os outros. Ele já não busca dominar, justificar-se ou se esconder. Ele se permite ser visto em sua fragilidade. Isso cria relações mais verdadeiras, menos baseadas em imagem, mas baseadas em presença. O indivíduo aprende a escutar, a suportar o sofrimento do outro sem pressa de corrigir ou julgar. Essa postura revela uma transformação profunda da sensibilidade moral. Dostoiévski mostra que o redimido não se torna pregador. Ele não se coloca acima. Ele reconhece que poderia ter permanecido no abismo. Essa consciência gera humildade constante. O personagem não confia plenamente em si mesmo. Ele sabe do que é capaz. Essa desconfiança saudável impede recaídas graves, não por medo, mas por lucidez. A redenção, aqui, anda de mãos dadas com a vigilância interior. Há também um elemento de serviço silencioso. O personagem começa a agir de forma discreta em favor do outro. Não por heroísmo, mas por gratidão. Gratidão pela chance de continuar vivendo, apesar de essas ações não são grandiosas. São pequenas escolhas diárias. Pequenos sacrifícios, pequenas renúncias. Dostoiévski valoriza profundamente esse tipo de ação. Para ele, é aí que a redenção se concretiza de verdade. A noção de justiça também se transforma. O personagem já não exige que o mundo seja justo para continuar vivendo corretamente. Ele aceita a imperfeição do mundo sem usar isso como desculpa para errar novamente. Essa aceitação não é conformismo, é maturidade. Ele entende que sua responsabilidade não depende da perfeição externa. Essa compreensão o liberta de uma expectativa impossível e o ancora em escolhas reais. Dostoiévski também aponta para algo essencial. A redenção não garante felicidade contínua. O personagem pode experimentar momentos de alegria, mas também convive com tristeza e melancolia. A diferença é que essas emoções já não o definem por completo. Ele não se perde nelas. A vida ganha profundidade, não euforia constante, mas densidade, uma sensação de que viver, apesar de tudo, vale a pena. Nesse estágio, o personagem passa a enxergar sua própria história com menos horror e mais responsabilidade. Ele não se orgulha do que fez, mas também não se paralisa. Ele entende que sua história pode servir como alerta, como aprendizado, como possibilidade de compreensão do outro. Essa perspectiva transforma o passado em algo que pode ser usado para o bem, sem romantização. Ao final desse bloco, a redenção já não é um evento futuro, ela está acontecendo, não de forma espetacular, mas real. O personagem vive redimido na medida em que escolhe, todos os dias, não retornar ao mesmo caminho. Essa escolha não é garantida. Ela precisa ser reafirmada constantemente. E é exatamente por isso que ela é humana. No próximo e último bloco, essa jornada será ampliada. A experiência individual do personagem será colocada em diálogo com a condição humana como um todo. Dostoiévski revelará que culpa, pecado e redenção não são apenas temas literários, mas estruturas profundas da existência. É ali que essa história deixa de ser apenas sobre um indivíduo e passa a falar sobre todos nós. Ao final da jornada, Dostoiévski desloca o foco do indivíduo para algo maior. Culpa, pecado e redenção deixam de ser apenas experiências pessoais e se revelam como estruturas profundas da condição humana. Não são exceções trágicas, reservadas a personagens extremos, mas movimentos universais que atravessam qualquer vida consciente. O ser humano, ao ganhar consciência de si, inevitavelmente se confronta com limites, escolhas e responsabilidade. E é nesse confronto que a culpa nasce, não como defeito psicológico, mas como sinal de consciência desperta. Dostoiévski sugere que a culpa é inseparável da liberdade. Apenas quem é livre pode errar. Apenas quem escolhe pode sentir o peso da escolha. A culpa, portanto, não é apenas dor. É prova de humanidade. Onde não há culpa, há indiferença, automatismo ou desumanização. O problema não é sentir culpa, mas tentar negá-la, abafá-la ou transformá-la em justificativa para novos erros. Quando a culpa é recusada, ela se converte em destruição silenciosa. Quando é enfrentada, pode se tornar caminho. O pecado, nesse quadro final, deixa de ser apenas transgressão moral e passa a ser entendido como ruptura de relação, ruptura consigo mesmo, com o outro e com o sentido. Pecar é se colocar no centro absoluto,
rompendo o vínculo que sustenta a existência compartilhada. Dostoiévski mostra que toda tentativa de viver como se fosse autossuficiente termina em isolamento, sofrimento e vazio. O pecado promete liberdade total, mas entrega solidão radical. A redenção, por sua vez, não surge como correção técnica desse erro, mas como restauração da relação. Redimir-se não é apagar o passado, mas reatar aquilo que foi rompido com a própria consciência, com os outros, com o sentir. Esse processo exige verdade, sofrimento, humildade e amor. Não há atalhos. Não há redenção sem atravessar a dor da responsabilidade. Dostoiévski insiste nisso até o fim. Qualquer tentativa de redenção sem confronto profundo é apenas mais uma forma de fuga. Nesse ponto final, a obra de Dostoiévski se torna um espelho. Ela não oferece conforto fácil, mas oferece clareza. Mostra que a vida humana é trágica não porque está condenada ao fracasso, mas porque exige escolhas irreversíveis. Cada escolha constrói algo e destrói outra coisa. Viver é assumir esse risco constantemente. A culpa nasce dessa tensão inevitável. O pecado surge quando se tenta negar essa condição. A redenção acontece quando se aceita viver dentro dela, com responsabilidade. Dostoiévski também revela que não existe redenção solitária. Toda tentativa de se salvar sozinho termina em ilusão. O ser humano precisa do outro. Precisa ser visto, ouvido, amado e confrontado. A redenção é sempre relacional. Mesmo quando profundamente interior, ela se concretiza no vínculo. Essa é uma das mensagens mais duras e mais humanas da obra. A ideia de independência absoluta é uma fantasia perigosa. A salvação, se existe, passa pelo encontro. Ao encerrar essa trajetória, Dostoiévski não promete paz permanente. Ele promete lucidez. Uma lucidez que reconhece o mal sem se render a ele, que reconhece a culpa sem se afogar nela, que reconhece o sofrimento sem transformá-lo em ídolo. Essa lucidez permite uma forma de vida mais honesta, menos arrogante e mais compassiva. Não uma vida fácil, mas uma vida real. A grande conclusão é simples e devastadora. A redenção não nos torna inocentes, nos torna responsáveis. Ela não nos devolve ao ponto inicial, nos leva adiante com consciência. O ser humano redimido não é aquele que nunca cai, mas aquele que, ao cair, se levanta sem negar a queda, que aprende com ela, que carrega suas marcas sem orgulho e sem desespero. Dostoiévski encerra esse percurso deixando claro que culpa, pecado e redenção não são temas do passado, nem questões religiosas isoladas. São experiências cotidianas. Estão presentes em cada decisão não assumida, em cada justificativa excessiva, em cada tentativa de fugir da verdade. E também estão presentes em cada gesto de humildade, em cada aceitação de responsabilidade, em cada ato silencioso de amor. Essa é a força duradoura de sua obra. Ela não oferece respostas finais, mas obriga o leitor a se posicionar, a escolher entre fugir ou enfrentar, entre justificar ou assumir, entre se isolar ou se relacionar. Culpa, pecado e redenção não são etapas lineares, mas movimentos que se repetem ao longo da vida. A diferença está em como cada um decide atravessá-los. E é exatamente por isso que Dostoiévski permanece atual, porque ele não escreve sobre personagens distantes, mas sobre aquilo que existe de mais íntimo em qualquer ser humano. A luta silenciosa entre fugir de si mesmo ou ter coragem de existir com verdade.